Verifica aí. Confirma o áudio. Confirma se tem áudio, tem retorno, tem áudio. Posso começar? Transmitindo. Me confirma. Tá. Só aguardar. Perfeito. Bem só. Tá. Só confirma a visualização aqui. Só me confirma a visualização aqui, que eu preciso. Ok, perfeito. Áudio ok? Áudio em ordem. Tá, eu aguardo. Aguardo você entrar. Tudo bem, nós estamos 20:18. Boa noite, senhoras e senhores. Osvaldo, meu amigo, grato, muito grato a todos vocês que estão acompanhando hoje a nossa live Ética e Moral no âmbito do serviço público. Há pessoas que, porque querem, podem, acham que devem. Obrigado, gente. Perfeito. O objetivo desta troca de informações é trazer a discussão dos pares. Boa noite, Ana. Obrigado. Karen Ribeiro, obrigado. Florisvaldo também. Vanimari. O objetivo dessa nossa troca de informações é tratarmos sobre um tema que titularizamos como Ética e Moral no âmbito do serviço público. E trouxe a discussão um texto de uma das palestras que costumo ouvir, referente à administração pública, do professor Mário Sérgio Cortella. Abre aspas. Há pessoas que, porque querem e podem, acham que devem. Nós vamos tentar fazer um paradigma entre ética e moral, fazendo a associação com
o servidor público no exercício da atividade pública e os efeitos dessa atividade para a municipalidade. Para tanto, é fundamental que tenhamos uma construção clara do conceito de ética e moral. Tá? De ética e moral. Após entendermos, na minha concepção, o conceito singular de ética e moral, podemos nós avançarmos no servidor público para estabelecermos os reflexos. Então vamos lá. De acordo com o que nós aprendemos, a ética, que é uma palavra não muito desassociada da vida comum nossa, a ética, ela é uma teoria, não diria uma utopia, mas ela tem uma proximidade, é algo que você constrói no campo da subjetividade. Ética são conjuntos de valores e atribuições que o indivíduo adquire para si, não para outrem, para si, ao longo da sua existência, para que esses valores e esses atributos possam auxiliá-lo nas suas decisões durante o exercício da sua vida. Exercício esse que encampa as relações privadas e as relações públicas. As relações interpessoais, no âmbito familiar, no âmbito da convivência social e também no ambiente profissional, seja ele da iniciativa privada ou no exercício da atividade pública, prestando serviço à coletividade. Ora, sendo a ética um conjunto de valores e atribuições que me auxilia durante a minha vida a tomar as minhas decisões, esses valores construídos me orientam a decidir se a minha conduta na prática ela será moral ou imoral. Por que digo desta forma? A moral, ela é o resultado prático da minha conduta. Da mesma forma, a imoralidade. A exteriorização da minha decisão com base nos valores que eu obtive vão determinar o resultado do que eu fizer enquanto servidor público. E no nosso caso, enquanto servidor público do município de Marituba. É importante que saibamos que este governo municipal do município de Marituba, construído com muito esforço, com muita dificuldade, e honrado estamos por termos a primeira mulher prefeita desta cidade. É uma honra para nós. Da mesma forma que é, para nós, brasileiros, uma honra termos, para eu não ser injusto, a deputada Flávia Arruda
do PL do Distrito Federal, eleita a primeira presidente mulher da Comissão Mista de Orçamento, deputada. E tive hoje a oportunidade de ouvi-la. A Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados, ela é de suma importância, porque ela vai conduzir a distribuição orçamentária para este país. E é importante que tenhamos uma presidenta desta comissão que possa ter sensibilidade. E graças a Deus temos uma mulher, tal qual temos Patrícia Mendes como prefeita no município de Marituba. Flávia Arruda, hoje, ao discursar, quando tomou posse, me encheu os olhos. Porque ela disse, temos que distribuir o orçamento seguindo prioridades. Primeira prioridade do orçamento da União 2020-2021, vacina, garantir vacina para a população. Segunda prioridade, renda. E depois as demais. Porque estamos num período atípico. Isso é importante porque, na minha opinião particular, as mulheres são sensíveis. E isso nos levou a trazer ao conhecimento dos senhores a importância para os maritubenses de termos uma mulher com o conhecimento e a sensibilidade de Patrícia Mendes para a condução dos rumos do município de Marituba. No entanto, é importante que se ressalte que ninguém administra um município sozinho. Há que se ter delegações. E é por isso que o Estado e o legislador permite que o chefe do executivo tenha discricionariedade quando decidir quais as pessoas físicas que irão assumir cargos de chefia de confiança, porque esses cargos, eles não só interferem na ponta, ao fim, ao cabo, na vida das pessoas, como também carimbam a qualidade da administração atual. Por que trago isto? Porque este governo não vai sucumbir pela estrada de governos passados. Nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir que o poder seduza meia dúzia de servidores que não conseguem distinguir que há coisas que eu quero, mas eu não posso fazer. E há coisas que eu posso fazer, mas eu não devo fazer. E há coisas que eu devo, mas eu não quero fazer. E por que digo isto? Uma das características da administração pública, e nós já falamos isso em momentos anteriores, é a impessoalidade. As questões pessoais, elas não têm relevância se colocadas na balança no exercício da administração pública. É dever nosso auxiliar para que não haja sedução de poder, porque o poder seduz.
Ele não corrompe. Ele cria um ambiente de circunstâncias que, se o CPF titular do cargo temporário de poder político exercer os seus valores éticos, teóricos, e põe em prática atividades que possam desconstruir todo um trabalho que levou ao poder a senhora Patrícia Mendes. Não podemos, não devemos e não vamos permitir que, no afã de critérios outros, se engesse a engrenagem da administração pública local e, como resultado, haja o cometimento de gafes, de equívocos, de amadorismos que, no meu entender, podem prejudicar terceiros, além da coletividade. Eu vou usar a terminologia corrupção, mas no discorrer nós podemos trazer qualquer outro adjetivo. A corrupção, e aí não precisa ser no âmbito da administração pública, mas a corrupção, ela não é algo que você possa encerrar por vontade própria. A corrupção é algo inerente da natureza, considerando a liberdade que os indivíduos possuem. No entendimento de Mário Sérgio Cortella, só existe a corrupção porque nós somos livres para decidir. Ora, raciocínio lógico, se eu sou livre para decidir o que eu faço, e ao decidir fazê-lo eu faço com base nos meus valores e atributos, aquilo que eu entendo teoricamente, subjetivamente como ética, essa minha decisão pela corrupção ou pelo péssimo serviço prestado no âmbito da administração pública ou pelo péssimo serviço prestado na atividade privada, isso só é visível para a sociedade porque aquele agente decidiu fazê-lo, porque livre o é. Não havendo liberdade para os seres humanos, não haverá corrupção. Então, como todos nós, graças a Deus, nascemos livres e livres seremos, salvo aqueles que estão privados de liberdade por ter infringido norma penal. E aí eu faço um adendo para acrescer e parabenizar a Polícia Civil do Estado do Pará pela solução do crime ocorrido no dia 6 de janeiro
deste ano que um jovem de 21 anos, por questões de necessidades financeiras, decidiu, com base nos valores e atributos que ele possui ao longo da sua tenra existência, matar alguém para usufruir dos bens materiais. Percebam que ao praticar uma conduta reprovável por parte da sociedade, seja matar alguém, ou agir com corrupção, ou impedir, travar, escamotear a atividade pública, são decisões que partiram exclusivamente do indivíduo. Essas decisões, elas têm reflexos. E aí eu me volto agora aos servidores públicos, preferencialmente aos servidores públicos de Marituba que exercem cargos de chefia, mando ou comando. Tenham muita cautela no exercício das suas funções quando de mando, comando e chefia. Tirem um tempo para aprender a diferença e os conceitos da ética e da moral e a sedução do poder, para que as suas ações não vão produzir efeitos danosos a terceiros, sem que, obviamente, haja prévia determinação legal. Por quê? Porque todos são servidores públicos, sejam comissionados, sejam temporários, sejam efetivos. A grande diferença do serviço público, da administração pública para a administração privada, é que na administração privada eu posso fazer tudo aquilo que a lei permite e aquilo que a lei for silente. Ao contrário, no exercício da administração pública, o servidor público só pode e só deve fazer aquilo que a lei assim o determinar. Nesta linha, prejudicar toda uma administração por atos que não correspondem com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, esses princípios teóricos que fundamentam toda uma legislação no direito administrativo, assim como todos os princípios da ética que constrói o ambiente social para o qual nós estamos acondicionados, faz com que os efeitos sejam positivos para nós e para o município, ou possam ser negativos para nós e para o município. Só um minuto, eu estou com uma ligação aqui. Quem é que está ligando? Tá.
Tá, só diga para ele que no momento eu não posso, tá? Muito obrigado. Então vamos lá, continuando. Percebam, senhores, o seguinte, e isso é fundamental. Eu defendo que todo o servidor público deva passar por um período de adaptação. Por que todo servidor público, defendido por mim, deva passar por um período de adaptação? Porque a administração pública requer, além da competência, requer certas características para lidar com a sociedade, para lidar com o público, para lidar com os interesses da sociedade, que não são interesses particulares. Eu acho que nós avançamos em muito quando trouxemos para a frente do executivo uma mulher que tem visão. E tenho certeza que Marituba vai agradecer por esta decisão. No entanto, é importante que saibamos e também que tenhamos o dever de contribuir. E contribuir não é vir apenas para a rede social ou para os canais à disposição para denegrir, para achacoalhar, para submeter ao vexame as pessoas que constroem ou que estão construindo a atividade pública local. Nós temos que trazer, aconselhar, explicar para os que querem ouvir. Quando você possui valores e atributos, e esses valores e atributos, eles estão dentro de um grau aceitável pela sociedade, daquilo que é bom, você é incapaz de tomar para si aquilo que não lhe pertence. Porque você entende que prejuízo estará dando a alguém. E ao tomar esta decisão, você se utiliza de seus valores teóricos para explicitar na prática a tua moral. De outra forma, se você avança naquilo que não lhe pertence ou prejudica terceiros com a sua condição de mando e de chefia, você causa prejuízo. E aí você se adequa no âmbito da imoralidade, que não é bom, não é sustentável, não é justificável, é explicável. Vamos entender isso? É perfeitamente explicável o ato cometido pelo meliante que ceifou a vida do professor em Belém. É perfeitamente explicável. Ele possuía problemas financeiros e decidiu matar alguém. Também é perfeitamente explicável que alguém descendo o morro com a faca toma de assalto o transeunte para obter para si
bens materiais para transformar isso em dinheiro, porque na sua casa não há recursos econômicos para que ele possa alimentar os seus pares. É perfeitamente explicável. Mas não é justificável, porque justo significa fazer justiça. Justificar é o ato de você fazer justiça. Eu não posso justificar o ato cometido por esse indivíduo que ceifou a vida do professor. Eu explico, mas não justifico. Não posso justificar. É injustificável. Não é aceitável do ponto de vista da sociedade em que vivemos. Da mesma forma que não posso justificar a atividade de um servidor público que, no exercício das suas prerrogativas e do poder que é temporário, ouse prejudicar terceiros, porque causa prejuízos diretos e prejuízos indiretos, que alguns deles são insanáveis, pelo simples fato de exercer a sedução do poder que ora possui. Nós tivemos um atraso hoje. Eu gostaria de ter começado às 8 horas, às 20 horas, mas eu recebi a visita de uma pessoa que me trouxe a informação e eu pedi que ela entrasse em contato com esta senhora, porque, segundo ela, esta servidora, acredito que seja temporária, não posso afirmar isso, mas acredito que seja, ela exercia suas funções em uma determinada creche, na área de merenda. Uma idade, segundo ela, avançada, e a nossa administração tomou a decisão de transferi-la da creche para a atividade de gari. A informação que foi me trazida há pouco, e eu pedi que ela localizasse e me trouxesse. E, acrescida desta informação, ela não conseguiu, salvo engano, segundo as informações que foi me passada há pouco, em dias atrás ela desmaiou. E é uma mulher. Por que eu trago isso? É porque quem decidiu transferi-la poderia pelo menos, e aí eu já avanço, que nós temos que ter um certo zelo e não simplesmente tratar as pessoas assim. Não estou dizendo que foi tratado dessa forma, mas eu acredito que vamos fazer uma avaliação um pouco mais cautelosa, porque de repente pode ser que esta servidora temporária não atenda às prerrogativas necessárias para trabalhar em campo aberto, em tempos de pandemia. Mas eu não vou cometer a irresponsabilidade de avançar no tema, porque essa informação ainda eu quero ouvir da própria. Mas estou colocando isso a título de exemplo, para que coisas desse tipo, equívocos desta natureza, assim, equívoco é interessante, depois que o Congresso aprovou a famosa medida provisória, houve um equívoco legislativo. Então vou utilizar essa expressão de equívoco para estacionar nisto.
equívocos desta forma são prejudiciais. Só que quem tomou a decisão, eu tenho certeza absoluta que não foi a senhora Patrícia Mendes, porque ela é sensível demais para essas coisas. Ela tem sensibilidade suficiente para não permitir que isso ocorra. E aí eu volto àqueles que têm cargos, postos de comando, de chefia, de mando, para que tenham cautela e, se não tenham, que sofram pelo menos um período de treinamento para entender como é que funciona, porque Patrícia Mendes veio aqui para mudar o modelo antiquado, ortodoxo de conduzir a administração pública. Só que não basta ela ter esta visão se aqueles que estão colocando em prática a teoria política dela são incapazes de entender a diferença entre o raciocínio do Tico e o raciocínio do Teco. Ora, em tempos de pandemia, me coloca uma senhora da merenda, da creche, para avançar na limpeza pública. Se isto for verdade, espero que isto seja sanado. Entre outras questões, que não vale, não é o objeto aqui. Mas isso é só para que os senhores tenham o conhecimento de como reflete mal decisões amadoras. E não reflete em quem tomou a decisão, vai refletir no chefe do executivo. Porque ninguém vem nas mídias sociais reclamar de quem transferiu. Descarrega a culpa no chefe do executivo. E com razão. E com razão. Marituba tem tudo para dar certo. Estamos no caminho certo, com vontade. No entanto, nós precisamos rever o conceito de poder para aqueles que estão em cargo de chefia, para que as suas condutas na prática não venham a prejudicar a administração pública como um todo, sem falar nos pares que dependem direta ou indiretamente da prestação de serviço por hora exercido pelo município de Marituba. Não é difícil, mas também não é fácil. Por quê? Lidar com o ser humano é complexo, mas exige determinação daquele que é o responsável por transferir parcela do poder da administração para que os CPFs possam exercer a atividade de secretário, exercer a atividade de chefe de gabinete, exercer a atividade de diretor de departamento, etc. Essas pessoas têm que ter cautela. Tem que ter cautela. Porque não é papel que está passando na mão dessas pessoas. Não é papel. O que está nas mãos dessas pessoas, em que pese seja papiro, mas ali tem nomes de contribuintes, de eleitores, de cidadãos, de pessoas que merecem, no mínimo, respeito. No mínimo, respeito.
Ok? A prerrogativa dos atos equivocados não passa, ou dos atos que infringem a legislação, não passa, de certa forma, pelo crivo da desigualdade social ou econômica, né? O fato de ser inferior economicamente ou socialmente não quer dizer que estamos propensos a praticar atos ilícitos. Porque os ricos também, assim, podem fazê-lo. E por que isso? Entendam que a ética, ela não é individual. A ética é uma construção de valores, como já disse, só que no ambiente coletivo, naquela bolha, naquela sociedade, naquela cultura no qual você se encontra. Eu construo a minha ética com base no ambiente em que eu estou sendo criado. Significa dizer que, em tese, se eu convivo dentro da igreja, se eu me crio dentro do ambiente eclesiástico, se eu conduzo os meus atos, a minha vida dentro do ambiente familiar adequado, eu vou construir valores e vou exteriorizá-los na prática com base nessa teoria ética que eu tenho. Não tem congruência. Ok? Tenham muita cautela. Muita cautela. Porque este governo não irá, porque nós não vamos deixar que se tome o rumo que tomou a administração retrasada. Deixar conduzir-se por pessoas que não têm a aptidão no trato da administração pública, interferindo diretamente na vida das pessoas. Nós não vamos permitir isso. E também não vamos permitir que meia dúzia de servidores que não estão interessados em contribuir para que Patrícia Mendes permita a conclusão do seu projeto, nós não vamos permitir que essas pessoas impeçam ou construam mácula na execução política de Patrícia Mendes. Nós não vamos permitir. Por hoje é o suficiente. Muito obrigado, senhores.